começou a gravação também. Então, eu queria primeiro agradecer a presença do nosso coloquista, professor Silvio Canuto, e agradecer a presença de todos. Esse que é o último colóquio desse semestre 2021.2. Vou fazer uma breve apresentação do Silvio. Já vou pedir desculpa, porque o Silvio é daqueles grandes pesquisadores que tem um currículo tão grande que alguma coisa eu vou esquecer, né? Mas enfim, não, acontece, Silvio. Infelizmente, com a Solange pagando, acabei esquecendo também. Mas o Silvio, ele é professor titular da USP, já há muitos anos, pesquisador 1A do CNPq, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia do Estado de São Paulo de Ciências, World Academy of Sciences também, foi coordenador na CAPES da área de Astronomia e Física, editor de muitas revistas, parecerista de várias outras, pelo que eu vi, algumas dezenas de revistas, orientou já dezenas de alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, e até esse ano era pró-reitor de pesquisa da USP. Então, um imenso prazer ter você com a gente, Silvio. Agora eu vou deixar você, então, o show é seu. Tá, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado pela apresentação também. Antes de eu começar, eu queria só fazer aquele clássico, né? Vocês estão vendo minha setinha, por exemplo? Aqui? Sim. Tá, aí vocês estão me vendo ou eu estou vendo só a tela? Os dois. Tá, porque eu só vejo a tela, então eu estou aqui meio hermético falando sem ver a reação de vocês, o que é uma coisa meio desconfortável, mas é sinal dos tempos, né? Bom, primeiro, obrigado, Vinícius, obrigado a todos os amigos aí da Fluminense. Realmente eu tenho muitos amigos, infelizmente faz tempo que eu não os vejo presencialmente, mas isso vai acabar e a gente vai voltar a se ver, apertar a mão, tomar cafezinho, rir juntos. É um momento, eu estava comentando que é um momento particularmente interessante para mim, porque nós estamos começando o semestre aqui, e começar com um colóquio, então me deixa bastante satisfeito, especialmente agora que eu estou saindo da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, obrigado pelo convite. Eu vou falar, como está dito aí, sobre estudos teóricos de espectroscopia molecular em ambientes, né, simples e complexos. Isso significa que nós vamos fazer estudos de sistemas moleculares, não a molécula isolada, mas a molécula interagindo com o meio. E esse meio pode ser um meio simples, por exemplo, vou considerar que um líquido homogêneo é um meio simples, dia a dia dos laboratórios de química, e também ambientes um pouco mais complexos, como, por exemplo, fluidos supercríticos e o ambiente, por exemplo, de uma proteína. Então, isso que significa o título. A gente também tem feito reatividade, mas eu vou focar aqui mais em espectroscopia. Talvez, em algum momento, eu, en passant, fale de alguma coisa de reatividade, mas o foco aqui realmente é a espectroscopia. Então, minha apresentação vai ser, eu vou falar muito rapidamente. É possível que, nesse estágio, você não entenda muito bem ainda o que significa cada tópico desse, mas, ao longo da apresentação, isso vai ficar claro. Então, a maneira como nós fazemos o estudo de sistemas moleculares, por exemplo, espectroscopia você precisa de mecânica quântica. Então, está aqui mecânica quântica. Interagindo com o meio, por exemplo, se você interage com o meio líquido é de natureza estatística. Não existe uma configuração do líquido, existe uma estatística de configurações possíveis dos arranjos moleculares no líquido. E, para isso, então, você precisa de estatística, que está chamada aqui por mecânica molecular. Então, o que a gente faz é uma combinação de mecânica quântica com mecânica molecular. Quando você faz isso, nós fazemos de maneira sequencial, faz simulação, Monte Carlo, dinâmica, que seja, e depois faz mecânica quântica. Se você faz ele separado, você não permite que uma coisa interfira na outra, e você precisa de aprimoramentos. O aprimoramento que eu vou mencionar ao longo desse negócio aqui da apresentação é polarização, e vou falar também de distribuição não radial. No meio do caminho, isso aqui é muito estatístico, são cálculos muito longos e elaborados, e um número muito grande para você ter estatística. Então, nós desenvolvemos uma coisa que é chamada configuração média, eu vou falar disso, e essa configuração média é muito importante para você fazer o gradiente de energia livre, que eu vou fazer aplicações, e aí sim vou entrar algumas coisas mais ligadas à reatividade, mas também à espectroscopia. E quando entrar nos ambientes complexos, como eu disse, eu vou tratar de na região supercrítica, vou tentar me aproximar do ponto crítico, você sabe que o ponto crítico é um momento muito complicado, e também de uma proteína.
Isso vai ficar mais claro ao longo do processo e, no final, eu volto a falar disso aqui. Em vez de ficar falando sobre cada tópico desse, o que eu pensei foi fazer aplicações ao longo do processo, de tal maneira que as coisas ficam sendo ilustradas de maneira mais coloquial, sem ter que entrar necessariamente em complicações, né, desnecessárias. Então, rapidamente, o que a gente faz? A gente vai estudar mecânica quântica, espectroscopia, simples de equação de Schrödinger. Essa é a única equação, na verdade, que eu vou colocar. Vai aparecer uma outra lá, mas é muito simples. Então, o que é a equação de Schrödinger? O que a gente acredita, todos nós acreditamos, né, que os estados estacionários do sistema atômico e molecular são determinados pela equação de Schrödinger, nesse caso, a equação para estados estacionários. Então, aqui você obtém espectroscopia, você tem a disposição dos níveis quantizados de energia e, portanto, espectroscopia. Lembre que no começo do século passado, né, no primeiro quarto, pelo menos, no começo do segundo quarto, que teria dito que todos os problemas relacionados com molécula, portanto, todos os problemas da química e da física molecular estariam resolvidos, se resumiria a resolver essa equação, que eu vou mostrar para vocês que isso é só uma meia-verdade, né? Então, não é impensável que, ao longo desses anos todos, desde a equação de Schrödinger, a preocupação dos teóricos tem sido desenvolver métodos para você resolver a equação de Schrödinger. Logo depois da equação de Schrödinger, veio, portanto, o método de Huckel. Lembra que o método de Hartree-Fock, desenvolvido inicialmente por Hartree, era para estudar sistemas atômicos. Huckel, pouco antes, estudou sistemas moleculares. É a primeira explicação do espectro de absorção da molécula de benzeno, que é um espectro relativamente simples de visualizar, difícil de interpretar, foi obtido pelo método de Huckel, portanto, há muitos anos atrás. E aí vem todo o desenvolvimento. Tem o método de Hartree, que era muito complicado, equações íntegro-diferenciais. O TAN colocou isso em forma matricial, portanto, a simplificação muito importante para a utilização em computadores. Portanto, a equação passa a ter caráter matricial. Necessariamente, ao longo desse processo, se desenvolve método semi-empírico, porque as equações, às vezes, são complicadas para sistemas moleculares maiores. Bom, eu vou encurtar essa descrição. E nos últimos anos a gente tem, por exemplo, né, claramente funções de Green, a gente tem métodos multiconfiguracionais e atualmente, possivelmente, o método mais utilizado é funcional de densidade. Então, você tem uma artilharia aqui enorme para resolver a equação de Schrödinger, para cada caso específico você pode selecionar um que seja mais conveniente e, portanto, você obtém as propriedades, estrutura, reatividade, espectroscopia das moléculas. Portanto, isso justifica claramente o esforço computacional e desenvolvimento que foi feito aqui. Aí você pega um exemplo muito simples, que é essa molécula chamada uma merocianina, chamada merocianina de Bruker, não importa qual é a molécula, é só um exemplo. O que você verifica é que, claramente, a disposição dos níveis quantizados, portanto, os estados excitados, com relação ao estado fundamental, mudam com o meio que ela está colocada. Então, está aqui no meio líquido, por exemplo, em água, você vê que ela tem essa cor que está colocada aqui mais para o amarelo, você coloca em metanol, é um pouco laranjado, e você vai vendo claramente a mudança que ela tem quando essa mesma molécula é colocada em ambientes diferentes. Portanto, mostra que a interação com o meio líquido, nesse caso, muda a disposição dos estados quantizados de energia. Claramente, isso aqui não é suficiente para você descrever como está colocado aqui. Você descreve mas você não descreve como que você modifica à medida que você modifica o líquido. Portanto, é importante que você tenha a capacidade de colocar a interação com o meio líquido. Por isso que eu digo que a história de Dirac ela é só meia-verdade, porque a equação de Schrödinger, por si só, não é capaz de explicar isso como está colocado aí. Então, para você estudar um sistema em meio líquido, você precisa da condição termodinâmica. Então, essa é a ênfase que eu quero dar com aquele exemplo anterior. Você precisa de termodinâmica. Primeiro, para você caracterizar que você está num líquido, você tem que dizer qual é a temperatura e pressão que você se encontra. Quando a gente estuda um sistema isolado, é como se nós estivéssemos estudando um sistema em fase gás, rarefeito, porque nem interação entre as moléculas a gente considera. Portanto, é um gás muito rarefeito. Seria uma situação colocada aqui. Mais da metade dos meus amigos, quando essa região vermelha está colocada aqui, que é a região do estado sólido. O que nós estamos interessados, a partir de alguns anos, diria você nos últimos 20 anos, é desenvolver métodos, técnicas, algoritmos, etc., para você estudar sistemas no meio líquido. Em outras palavras, o que você precisa é incorporar a condição termodinâmica para você dizer que você está estudando o meio líquido. Ora, se você é capaz de incorporar a condição termodinâmica, portanto, para caracterizar um líquido, não existe nenhum empecilho, a princípio, que você também considere condição termodinâmica para você estudar os chamados fluidos supercríticos. O que são os fluidos supercríticos? São aqueles que estão além do ponto crítico. Então, você tem aqui uma linha de coexistência do gás com o líquido. Claro que isso aqui é um diagrama absolutamente genérico, só ilustrativo, né? Então, você tem uma linha de coexistência que separa o gás do líquido,
E, repentinamente, neste ponto aqui, que é o ponto crítico, ela desaparece, ela acaba, beco sem saída. Então, a partir desse ponto que você tem o chamado fluido supercrítico. Não há uma distinção clara entre um gás e um líquido. Naturalmente, esse é um ponto de grande descontinuidade, como você pode perceber, e aqui coisas muito curiosas, eu diria você, bizarras acontecem, né? Por exemplo, aqui a densidade é altamente inhomogênea, o comprimento de correlação vai para o infinito, o que significa, portanto, que você não tem uma maneira de fazer isso aqui da maneira finita, um cálculo finito. Algumas propriedades termodinâmicas, como o calor específico, divergem no ponto crítico. Então, é claro que, do ponto de vista teórico, isso aqui é uma região muito difícil. Tudo que nós conhecemos sobre o ponto crítico, do ponto de vista teórico, eu me refiro, advém dos nossos colegas de física e estatística. Então, o que eu gostaria de fazer nessa apresentação é, uma vez que você consegue colocar a condição termodinâmica, eu gostaria de mostrar a você que você consegue estudar o líquido, você consegue estudar a região fluido supercrítico e teria a ousadia, eu diria você, a ousadia, diria você até uma certa... enfim, de me aproximar do ponto crítico. Eu ia dizer uma heresia, mas não sei se é uma heresia, mas enfim, se aproximar do ponto crítico é o que eu vou tentar fazer. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o que eu preciso? Eu preciso estudar a molécula interagindo com o meio e preciso da condição termodinâmica. Como que a gente faz isso? Está no próximo slide. Então, nesse próximo slide tem o que nós fazemos. Usualmente, o que chama método QMMM foi desenvolvido por um físico que ganhou o Prêmio Nobel de Química. Aliás, na verdade, 3 pessoas ganharam o Prêmio Nobel. Uma era químico, mas ressalto que uma era físico e ganhou o Nobel de Química. Qual é a ideia aqui? A ideia é você tem aqui uma proteína, né, uma enzima, nesse caso, e você tem aqui o sítio ativo, como você pode ver sombreado. O sítio ativo é onde ocorrem reações químicas que são necessárias para, enfim, para a vida, para uma série de outras coisas. Então, as reações químicas ocorrem aqui no sítio ativo. Então, naturalmente, para você estudar reações que ocorrem dentro de uma enzima, você precisa de mecânica quântica, porque isso aqui é uma reação química e necessariamente precisa de mecânica quântica. Mas é perfeitamente compreensível e aceitável que, se você pensar que um aminoácido colocado a uma distância muito grande do sítio ativo, ou de uma certa distância grande, ele não precisará ser tratado por mecânica quântica. Então, o que a ideia que se faz é fazer uma partição em que uma parte importante é tratada por mecânica quântica e a parte secundária é tratada por mecânica molecular. Isso dá a ideia do chamado método híbrido, ou método multiscala, chamado QMMM. Então, essa é a ideia essencial do método QMMM. Você faz simulações e calcula as coisas aqui por mecânica quântica. Computacionalmente, muito custoso, e não é conveniente essa ideia para o caso do sistema líquido. Então, como é que a gente faz no líquido? Esse é o método que nós desenvolvemos, chamado método sequencial, em que o que a gente faz é, você primeiro faz toda a simulação, a condição termodinâmica está colocada aqui, eu tenho uma molécula de referência, nesse caso ilustrada aqui é a molécula de água, digo qual é a condição termodinâmica, faço a simulação, Monte Carlo, dinâmica, normalmente a gente faz Monte Carlo, mas se necessário a gente faz dinâmica, que é mais custoso computacionalmente. E, portanto, feito isso, você separa configurações dessa simulação, você gera milhões e milhões de configurações, você separa algumas e você faz, então, o cálculo de mecânica quântica usando a sua molécula de referência, e eu vou explicar um pouco melhor. Então, o que essencialmente que a gente faz está explicado aqui abaixo. Então, primeiro você faz uma simulação com a condição termodinâmica, é o que está colocado aqui. Aí você agora faz um sample, né? Você seleciona configurações representativas para você fazer o cálculo de mecânica quântica. Obviamente, você gera aqui, como eu disse, milhões e milhões de configurações, como você gera também no de cima, no outro aqui. Só que aqui você está fazendo cálculo de mecânica quântica o tempo todo. Aqui você está fazendo só simulação, e aí você separa configurações para o cálculo de mecânica quântica que está à direita. Quantas configurações você precisa da simulação para você fazer o cálculo de mecânica quântica? Bom, tantos quantos forem necessários para você obter resultados estatisticamente convergidos. Não tem sentido eu fazer um cálculo que tem um valor, na segunda-feira eu faço um outro cálculo tá diferente. Não pode. Então, tem que ser estatisticamente convergido. Então, a gente garante isso fazendo análise de autocorrelação, da função de autocorrelação, que dá, portanto, informação estatística entre uma configuração e a seguinte. Então, aqui a gente separa um número pequeno de configurações, eu digo pequeno aqui, alguma coisa da ordem de 100, 150, etc. Então, são 150 cálculos de mecânica quântica, não 1 milhão de cálculos de mecânica quântica. Enfim, faz simulação, separa configurações representativas e vem para cá. Obviamente, também é importante selecionar quantas moléculas do solvente, da molécula do líquido, você vai colocar em torno da molécula de referência.
O que você vê aqui é a sua molécula de referência, uma primeira distribuição de vizinhos explicitamente colocada, as moléculas são explícitas, portanto, os elétrons estão todos aí, e a partir de um certo momento você coloca somente como se fossem cargas pontuais, então é um embedding eletrostático. Ô, Silvio, quando você fala de você escolhe configurações representativas, o que você quer dizer com representativas? Representativa significa que se você não tiver uma configuração que dá informação estatística nova e relevante, você não considera. No fundo, o pessoal de mecânica estatística conhece isso bem, que é assim, você escreve a função de autocorrelação de energia, ela é um decaimento exponencial, e você escolhe configurações que têm menos do que 15% de correlação. A correlação só vai a zero no infinito, então é um decaimento exponencial. A gente escolhe, portanto, configurações que estão separadas de tal forma que a correlação estatística é da ordem de 10% e 12%. Beleza. Uhum. Tá? Isso é interessante, porque isso garante convergência com um número pequeno de cálculos. E todos os nossos cálculos, todos que estão colocados aqui, são convergidos. Aí você... Tá? Legal? Beleza, obrigada. Opa. Então, na sequência, eu preciso saber o tamanho, porque eu também faço a simulação aqui com milhares e milhares de moléculas, eu não tenho como fazer um cálculo, mesmo que seja uma molécula de referência cercada por milhares e milhares de moléculas de água. Então, o tamanho também é importante. Ao longo do nosso desenvolvimento, a gente pegava a primeira camada de solvatação, segunda camada, terceira, e verificava a estatística. Verificava a convergência, desculpe. Mas, obviamente, com o passar do tempo, nós percebemos que isso não é necessário, vamos colocar assim. Porque o que você verifica é assim, você colocou a primeira camada de vizinhos ao longo da molécula de referência, as interações são muito fortes, você tem Van der Waals, você tem tudo, tem exchange, porque a função de onda é antissimétrica com respeito a todo mundo, elétron, molécula de referência, elétron do meio, tá, tudo, né? Então você tem todas as interações que a mecânica quântica pode lidar. Quando você vai para a segunda camada de solvatação, que já é um pouco mais distante, é natural você perceber que as interações de curto alcance vão morrer e as de longo alcance vão persistir. Portanto, Van der Waals morre, exchange é muito pequenininho e por aí vai. Então, o que nós percebemos é que, a partir de um certo momento, a interação que sobrevive é a interação eletrostática, coulombiana. Por isso que a gente faz um cálculo, então, com a molécula de referência, a sua primeira camada de solvatação, e as demais a gente coloca simplesmente a interação eletrostática, que computacionalmente é praticamente nada, e, no entanto, não tem sentido colocar explícita a molécula, porque, como eu disse, as interações de médio e curto alcance já estão tudo morrendo. Então, é isso que a gente faz. Finalmente, eu quero que você veja uma coisa. Então, a gente tem aqui a primeira camada de solvatação, mais um embedding eletrostático. Agora, note o seguinte, eu vou fazer aqui... Professor, posso fazer uma pergunta? Desculpa. Claro. Desculpa interromper. Além da camada de solvatação, tem um embedding eletrostático, certo? Envolvimento eletrostático. Isso é tomado como uma média da representação estatística? Não, cada configuração vai ter... Quer dizer, eu faço separação, tá todas as moléculas aqui. Tudo molécula explícita, certo? Separei. Uhum. Aí o que acontece? Quando eu for fazer o cálculo, eu digo que você tem elétrons aqui, e aqui você só tem cargas pontuais localizadas nos núcleos da molécula. Por exemplo, se for uma molécula de água, ela tem uma carga negativa no oxigênio e uma carga positiva em cada hidrogênio. Sim. Então, a configuração da molécula é a mesma da simulação, a molécula está nas mesmas posições, só que no cálculo ele entra somente como as cargas que estão situadas nos núcleos. Pode até ser fora do núcleo, mas é complicação que eu não quero falar aqui. Essencialmente, o que você quer é que a representação dessas cargas dê a você interação eletrostática. Porque eu estou olhando para cada... quando você pega uma representação... que você falou aí, uma configuração representativa, as moléculas vão estar nessa representação, certo? Estão. Beleza. Por exemplo, separei 100 configurações. As moléculas que estão na parte eletrostática também estão mudando as posições dela. Só que no cálculo, ela só vai entrar, ela não vai entrar com os elétrons explicitamente. Quando eu pegar a função de onda, você é antissimétrico com respeito a todos os elétrons. São férmions. Esses vão entrar somente como se fosse... digamos assim, só carga pontual, só interação eletrostática. Entendi. Obrigado, professor. Agora, veja só uma coisa interessante, que isso é físico, que eu vou dizer aqui agora. Se você faz 150 cálculos, separei e fiz 150 cálculos, vamos supor que seja o espectro de absorção, calculo o estado fundamental, o primeiro estado citado, dá um valor.
Obviamente, a configuração seguinte não vai dar exatamente o mesmo valor, senão não tem nem sentido calcular, né? Não vai dar o mesmo valor, porque as moléculas mudam de posição do meio, né? Líquido. Então, dá um outro valor diferente. Aí você, no seguinte, então, quando você calcula isso aqui, um certo N vezes, você tem N resultados distintos. Portanto, se você coloca esses resultados um do lado do outro, que é o valor que você vai ter, você tem pequenas contribuições que tem um alargamento da linha. Vou dar um exemplo numérico. Vamos supor que a transição seja em 3 eletronvolts. Aí você vai ter uma que vai dar 3, uma que vai dar 13,01, a outra configuração dá 2,99, a outra dá 3,05. Por aí você tem uma distribuição em torno de 3. Essa distribuição corresponde ao alargamento da linha e é físico. Isso é o que se chama de alargamento inhomogêneo da linha. Então, isso contribui para o alargamento da linha. Certo? Não tem contribuição vibracional para quem é da área, contribuições vibrônicas, etc. Não aparece, mas é o alargamento inhomogêneo, a contribuição do alargamento inhomogêneo é colocada. E eu vou, então, dar um primeiro exemplo, que eu acho que é interessante, e certamente eu não ia trazer um exemplo mal sucedido. Então, vou mostrar para você um exemplo que é muito bem sucedido, que, na verdade, ele é meio característico. Então, eu estou mostrando aqui o exemplo que é essa clorofila C2. Essa aqui é uma clorofila, essa que está colocada aqui. Para quem entende de clorofila, a diferença dessa clorofila para as outras é que não tem aquela cauda que normalmente tem. A clorofila A de planta, você tem aquela cauda, essa não tem. E ela foi escolhida justamente para não ter esse complicador. Então, a molécula que existe fisicamente é essa que está colocada aqui, clorofila C2. E ela existe em algas. O que acontece é que a clorofila C2 não é solúvel em água, então o resultado experimental é em metanol. Esse é o resultado experimental do espectro de absorção. Tem uma banda muito intensa, em 451 nanômetros, chamada banda de Soré, e tem duas bandas, essa clorofila tem duas bandas na região do vermelho colocadas nessas posições. Isso é característico de clorofila. Você absorve no azul, você absorve no vermelho, sobrou o verde, portanto, você vê que as plantas são verdes. Então, isso está colocado aqui. Então, nós fizemos uma simulação, separamos 100 configurações estatisticamente descorrelacionadas. O cálculo é feito com molécula de clorofila, 12 moléculas explícitas de metanol e as demais tratadas por embedding eletrostático. A simulação é Monte Carlo, o magnésio está colocado no centro do anel porfirínico aqui, bem aqui no centro. E como é Monte Carlo, a estrutura da porfirina, da estrutura da clorofila é fixa. Só as moléculas do solvente metanol se mexem em volta, né? Então, o que acontece é que você então tem esse cálculo que está colocado aqui. Aí você faz os cálculos nesse nível aqui usando DFT. Você tem uma transição intensa em 449 nanômetros. Né? Você vê a comparação com a banda Soré. Devo dizer a você que outros cálculos usando modelos mais simplificados, o erro típico da banda Soré é de 20 nanômetros. Então, você veja que aqui é um resultado espetacular. Você tem um ombrozinho aqui colocado em 400, você tem aqui um ombrozinho colocado em 400, e a semelhança geral desse espectro de absorção com o experimental, eu diria a você que é fantástica. Tem um problema que está colocado aqui, que é quando você faz aqui a banda em 586 e 590, também a concordância é muito boa, mas essa 608 peca em 25 nanômetros. Nessa região aqui, o erro numericamente falando é pequeno, 0,1 eV. Mas você veja que a gente peca em não conseguir colocar a separação dessas duas bandas, ela aparece aqui tudo misturada. Mas, de uma maneira geral, isso aqui é muito bem sucedido, como você pode ver. Se você, em vez de fazer Monte Carlo, você fizer dinâmica molecular, dinâmica de primeiros princípios, você tem algumas pequenas diferenças. Uma é que a separação daqui não é totalmente resolvida, mas melhora. Porque a dinâmica está fazendo aqui, agora todo mundo se mexe, inclusive a molécula de referência. A clorofila também se mexe. Todo mundo se mexe. E se mexe por mecânica quântica. Então, você resolve um pouquinho melhor essa banda que está colocada aqui. O resto, essencialmente, não muda. Mas tem uma coisa interessante, que é que o magnésio sai do centro do anel. Isso aqui não é simétrico, up-down, não. Isso aqui não é simétrico. O que acontece em cima não acontece embaixo. Então, não é como é chama, simétrico. Então, ela vai para essa região que está colocada aqui. Nessa região, ela tem uma interação com uma molécula de metanol, faz uma ligação de hidrogênio que está colocada aqui. Em outras palavras, qualitativamente, se você deixa o magnésio fixo aqui, ele é hexacoordenado. Se você coloca em dinâmica molecular, o magnésio sobe 0,03 ângulos, alguma coisa assim, 0,3 ângulos, desculpe. E você tem, portanto, ele é pentacoordenado. Mas não há muita diferença entre você fazer Monte Carlo e você fazer dinâmica.
embora deva ser admitido que se você faz dinâmica, você resolve um pouquinho melhor essas duas bandas aqui no vermelho. Então, esse é um método, essencialmente, para calcular a espectroscopia de absorção. Como você pode ver, ele é realmente muito bom. A comparação entre teórico experimental aqui me parece realmente muito boa. Isso, portanto, é uma situação de metanol em condições termodinâmicas normais, que é onde foi feito o experimento. Agora, eu vou pegar um outro caso, que é interessante, que é um caso agora que você tem essa molécula paranitroanilina em água supercrítica. Né? A temperatura crítica da água é bem menor que isso, acho que é 340, daqui a pouco aparece, acho que é 340. Então, você está na região supercrítica, a densidade é baixa, 0,12, e nós queremos estudar, portanto, o espectro de absorção dessa molécula em água supercrítica. O resultado experimental está aqui, colocado aqui. A primeira transição para o primeiro estado citado, do S0, para o estado fundamental, para o primeiro estado citado, que é o S1, essa transição é proibida por dipolo, ela não é vista experimentalmente. Então, nós calculamos a transição S0 S12 para comparar com o resultado experimental. Então, o resultado experimental, o experimento é feito por aqui, por Oka e Kajimoto. Você calcula, você mede isso aqui isoladamente, ele dá 292 nanômetros, você coloca em meio, água supercrítica, dá em 309 nanômetros. Se você preferir em eletronvolts, 4,25 e 4,01. Então, ao colocar a molécula em meio água supercrítica, você tem um deslocamento para o vermelho, redução da energia e aumento do comprimento de onda, de 0,24 eletronvolts. Esse deslocamento a gente chama de deslocamento solvatocrômico. No caso teórico, você calcula a molécula isoladamente, esse é o nível de cálculo, para quem conhece. Então, você calcula em 288 comparado com 292, você veja que é uma concordância boa, mas um pecado aqui de 4 nanômetros, ou em eletronvolts, um pecado de 0,05 eletronvolts. Se você coloca em meio, tem dois modelos de cálculo, eu vou direto para o mais sofisticado, que significa primeiros vizinhos mais carga pontual, você obtém um deslocamento também para o vermelho de 0,24 eletronvolts, em plena concordância com o resultado experimental de 0,24. Então, você veja que o deslocamento subatocrômico é muito, muito bem descrito. De novo, eu faço só uma ressalvazinha aqui, porque a gente tem que entender que a gente não está discutindo aqui a casa decimal, né? Você quer ter deslocamento bem descrito. Então, se o resultado teórico fosse 0,23, 0,22, eu também estaria muito satisfeito. Nós sabemos que se eu mudar o modelo de cálculo de mecânica quântica, em vez de usar B3LIP como ser o meu funcional, usar um outro, o resultado vai ser levemente diferente também. Então, não estou brigando aqui pela concordância perfeita de 0,24. Quer dizer que, sim, você consegue descrever muito bem o deslocamento subatocrômico, em que você tem uma absorção feita com a molécula isolada, que, na verdade, bom, eu não vou discutir, digamos isolada, e depois você coloca em meio, tem deslocamento de 0,24 eletronvolts, está colocado aqui, portanto, muito, muito bem descrito. Um comentário que eu faço aqui é que a gente sabe que água é um líquido muito complicado, é muito polar, né? A água é polar, aquelas coisas todas. E você tem uma descrição muito boa com esse método para você fazer a descrição subatocrômica, que está aí o 0,24. Curiosamente, este mesmo resultado existe para essa molécula em CO2 supercrítico. Ora, CO2 é uma molécula apolar, não tem momento dipolo. Então, você espera duas coisas. Que se esse método descreve a água, ele deve descrever também CO2. Ainda mais, você espera também que o deslocamento subatocrômico em água seja maior do que o deslocamento subatocrômico em CO2. No entanto, o que a gente verifica não é isso. Curiosamente, o resultado experimental do deslocamento é 0,35, portanto, maior do que em água. E o resultado teórico é vexaminoso, digamos assim. Ele dá a você metade do que dá o resultado experimental. Então, esse aqui é um dos mistérios do supercrítico CO2. Na verdade, eu não quero entrar em detalhes, só chamar você que, às vezes, a vida não é tão simples. E CO2, nesse caso, é mais difícil do que água. E a gente consegue descrever isso daqui por dinâmica molecular, não por Monte Carlo, como foi aqui. A razão é que a molécula de CO2, durante o processo que ela se mexe, ela cria momentos de dipolo instantâneo, não é instantâneo, momentos de dipolos flutuantes, né? Porque ela é linear, mas ela sai da linearidade por um modo vibracional, né? Que é aquele degenerado, faz assim, né? Então, isso é muito importante e você não consegue descrever. Então, eu quero chamar a atenção que, sim, as coisas são maravilhosas, como você pode ver, mas não é resposta para tudo. Em algumas circunstâncias, tem que ir para uma coisa um pouco mais sofisticada
Isso nós percebemos. Isso também é físico, o resultado experimental existe, está tudo direitinho. Então, só para chamar a atenção que, neste caso, a água é menos complexa do que o CO2. Bom, se você quiser discutir rapidamente, o que nós temos é o seguinte, né? Aqui está a temperatura 304, de fato, a temperatura crítica da água. Se você pega essa molécula, por exemplo, acetona, e você coloca essa molécula em água, e agora eu vou falar da polarização. Note que a gente está fazendo a simulação clássica, separa configurações para fazer o cálculo quântico. Isso significa que você não está permitindo a resposta quântica na estrutura, porque a estrutura foi toda feita com mecânica molecular. Em outras palavras, quando você coloca, estou falando agora sistema físico, não clássico, você coloca uma molécula no meio, a estrutura eletrônica dessa molécula, pensa na densidade de carga que você tem, essa densidade de carga ela é afetada pelo meio. O momento de polo dessa molécula não é o mesmo, ela é isolada e ela é meio. Há uma redistribuição da carga na molécula. Isso significa polarização devido ao meio, polarização devido ao solvente. Então, muda de polo, muda quadrupolo, muda a distribuição. Isso a gente chama, então, de polarização. Se você pega a acetona e você coloca ela em água, o momento de polo da água está aqui. Desculpa, acetona. O momento de polo da acetona é 3,5, ele vai para alguma coisa perto de 5,2, 5,3. Essa é a polarização. O dipolo só pode aumentar. Lembra que a polarizabilidade é uma grandeza positivamente definida. Se você tiver em meio supercrítico, a densidade é menor, a polarização é menor. Então, ele sai de 3,5 para alguma coisa como 4. Essa é a polarização que nós precisamos colocar. Os cálculos que eu mostrei anteriormente, eles incluem polarização, só que eu evitei falar anteriormente, agora eu vou falar. Antes de falar como que a gente faz, você pega essa molécula daqui, você calcula também a outra propriedade, que eu só estou usando como exemplo, e você calcula o shield magnético, né, a blindagem magnética. Quando a molécula sai do meio, a acetona é medida em água normal, em água supercrítica, você tem um shift, um chemical shift de 11,7, né, calculado, e o experimental está entre 9 e 11, que é feito por esse cara que está colocado aqui. Então, você veja que você também tem uma boa concordância para blindagem magnética. Aqui a distribuição de ligações de hidrogênio, porque tem uma discussão muito grande, se meio supercrítico, ainda mais de baixa densidade, se você preserva a ligação de hidrogênio, sim. Você pega em água normal, a acetona tem média 2,4 ligações de hidrogênio, lembra de ser estatístico, né? A média é 2,4, em meio supercrítico até menos que 1/3. Né? Então, essa é a situação também bem descrita no caso supercrítico. Vou falar rapidamente como que a gente coloca a polarização da molécula, né, no cálculo. A mudança na estrutura eletrônica, distribuição de carga da molécula, quando ela é colocada em meio. As simulações clássicas são feitas com potencial de Lennard-Jones. Isso pode parecer muito simples para quem trabalha com sistema mais sofisticado, especialmente com sistemas de fase condensada que não sejam líquidos, né, sólidos, etc. Mas isso aqui funciona muito bem para sistemas líquidos. A potencial, você tem aqui os parâmetros, né, de Lennard-Jones e tem interação colombiana. Quando você coloca a molécula em meio, essa distribuição de carga muda. Lembra que a distribuição de carga dá origem a todos os multipolos, né? Enfim. A gente vê isso, expande 1 sobre RJ, a gente lembra disso, né? Elementar lá no eletricidade, no curso de elétrico. Então, o que você precisa é ter a nova distribuição de carga. Então, a gente pega a distribuição de carga, pega a molécula, como a gente está fazendo o cálculo normalmente, está lá a distribuição de carga, faz simulação. Na simulação, eu agora vou calcular o momento de polo, que você viu que aumenta. Tendo momento de polo, eu preciso agora achar qual é a distribuição de cargas na molécula que me dá origem a esse momento de polo. Na verdade, o momento de polo, quadrupolo, etc. Qual é a distribuição de carga na molécula? Quais são os valores que você coloca na molécula que gera para você os multipolos que foram calculados com mecânica quântica. Quando você faz isso, obviamente, os valores que você vai obter para a carga são diferentes. Então, você fez a simulação com um e você obteve outro. Então, você itera. Então, você itera até ter convergência. Quando você converge, significa que a sua distribuição de cargas na molécula de referência está em equilíbrio eletrostático com o meio. Portanto, você incluiu agora o que foi chamada polarização.
Então, isso aqui é o acoplamento, digamos, da parte quântica e da parte clássica, que foram feitas separadamente. A clássica foi feita separadamente, a quântica separadamente. O que eu estou fazendo agora é iterando entre os dois, do quântico eu volto para o clássico, do clássico eu volto para o quântico, até que a distribuição de carga da molécula de referência seja compatível com o meio com o qual ela está interagindo. Isso significa que se eu pegar uma molécula qualquer, se eu colocar em água, ela vai ter uma distribuição de carga. Se eu colocar em metanol, ela vai ter outra distribuição de carga. Então, as cargas são adaptadas ao meio, que não é o que você vê normalmente em simulações clássicas. A carga é fixa e acabou. Aqui você itera. Funciona? Funciona. Então, dando exemplo aqui de benzofenona. A razão pela qual eu estou mudando de molécula, porque, como eu disse, né, eu estou querendo mais ilustrar do que discutir resultados de última geração. Então, você pega a molécula de benzofenona, essa molécula está colocada aqui, ela não é plana, ela é assim. Você calcula, né, aqui o momento de dipolo dela, dá esse valor perto de 3, e você vai iterando, até que o momento de dipolo converge. A gente estuda a convergência no momento de dipolo, mas lembre que você está analisando também dipolos, quadrupolos, octopolos, etc., se existirem. Né? Então, você começa com aqui o seu sistema, você vai iterando. Então, você veja como isso funciona. Eu vou pegar o espectro de absorção da benzofenona. Então, o espectro de absorção da benzofenona, desculpa ter voltado aqui para centímetro a menos 1, 1 eletronvolt, 8.000, número redondo, 8.000 centímetros a menos 1. Então, o deslocamento sulfatocrômico dessa molécula daqui em água experimental, ela tem duas absorções vistas, N-pistrela, baixa intensidade, e a pipistrela muito intensa. A pipistrela vai para o vermelho, por 1.600 centímetros a menos 1. Esse é o deslocamento, quando sai dela isolada para ela em água. E aqui você tem 2.200, vai para o azul, a N-pistrela. Se você calcula com as cargas originais, o resultado é decepcionante também, metade do que deveria ser. 1.600 você calcula como sendo 800, deslocamento para o vermelho, e 2.200 você calcula menos da metade, 990. Você agora permite que a molécula se rearranje a distribuição eletrônica dela, os elétrons, e ao final você chega no valor convergido e você veja a concordância agora bem melhor do periódico experimental. 1.560 para o vermelho para o pipistrela, comparado com 1.600, mesmo que seja a escala pequena. E 1935 comparado com 2.200. Ao mesmo tempo, você vê que a distribuição de ligação de hidrogênio melhora, tudo melhora. Então, é importante você colocar a polarização, a mudança dos momentos eletrostáticos da molécula quando colocada no meio. O inconveniente aqui é que, como eu falei para você, começou aqui, legal, mas faz simulação, são 100 cálculos aqui. Aí faz simulação, são 100 cálculos aqui. E aí você começa a ver que o negócio está ficando meio complicado. E aí alguém perguntou, né, se era uma configuração só, e eu vou falar agora disso aqui. Então, a ideia é o seguinte, eu faço simulação, tá aqui. Aqui eu tenho 100 resultados, calculo a média do momento de dipolo, esse valor que dá aqui, calculo as coisas, está aqui, etc. Preciso calcular, de fato, 100 vezes. Bom, se eu quiser alargamento de linha, como nós vimos no caso anterior, você vê que o alargamento da linha da clorofila ali foi excelente. Então, se eu puder abrir mão disso, tem uma alternativa, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, em vez de fazer 100 cálculos, eu vou fazer aqui, como você pode ver, eu quero fazer um único cálculo. Então, o que eu quero agora é não ter 100 configurações para fazer o cálculo e obter a média, a distribuição, etc. Eu quero ter uma configuração que represente a média. Isso nós chamamos de ASEC. Tem uma história, isso aqui existe potencial, nós desenvolvemos para carga, eu vou fazer a história encurtar um pouco. Então, você tem aqui como chama configuração média, né? Você gera as configurações, gera a configuração média. Essencialmente, o que você faz é reescalar as cargas. Então, como você pode ver, você tem uma distribuição que parece ser homogênea, mas não é homogênea, porque você veja aqui essa molécula que é uracil em água, você tem aqui os oxigênios apontando para esse hidrogênio, mas os hidrogênios que apontam para esse oxigênio. Então, você vê que a distribuição de vizinhos aqui respeita as ligações de hidrogênio. Então, a distribuição que parece homogênea, mas não é uma distribuição homogênea, e você vê aqui que ela respeita a distribuição. Então, se você tem somente uma configuração, se você tem agora só uma configuração, as coisas ficam mais simples. Então, vamos ver se isso funciona. Eu estou pegando aqui aquela molécula de acetona, estou calculando várias propriedades usando 100 cálculos e comparando se eu usar essa configuração média.
Então, você tem 4,80 aqui para o dipolo, 4,79 se você fizer um único cálculo. 0,31 se você calcular com 100, 0,31 se você fizer. Então, você veja que funciona, de fato, dá você o valor médio. O que não dá você é a distribuição. Então, uma distribuição que você tem é substituída por um único valor que está colocado. Então, você tem agora uma maneira de você colocar uma única configuração e fazer as coisas com a única configuração. Qual é o custo, o preço, na verdade, o preço, você perde a distribuição, número 1. E número 2, as moléculas no meio são tratadas unicamente como cargas pontuais. Se você não pode pagar esse preço, não faça. Se você pode pagar o preço, existe, portanto, essa alternativa. Isso abre uma coisa interessante, que é você agora fazer reações ou fazer gradiente de energia livre. Então, você tem aqui o Nagaoka, que é um japonês conhecido. Ele mostrou que você pode calcular o gradiente de energia livre. Isso aqui é a energia livre. Você pode calcular o gradiente tomando a média do potencial. Se você usar o ASEP lá que eu mencionei, que é o potencial, isso significa calcular isso que está colocado aqui. No nosso caso, é muito mais simples, porque nós só temos uma configuração média, que é isso que está colocado aqui, o ASEC, então é derivado do ASEC. Isso aqui é tão simples quanto parece. Você coloca a molécula no meio de cargas pontuais, que é essa carga pontual do ASEC, e você calcula os gradientes como se a molécula estivesse isolada, mas calcula os gradientes da molécula, mas ela interagindo com as cargas pontuais. Isso permite a você, portanto, fazer um outro ciclo, e você agora faz a simulação, calcula a carga pontual, aí você calcula agora os gradientes, recalcula as cargas, etc. E você tem um ciclo em que você permite agora que a molécula relaxe estruturalmente. Não somente você... Oi. Para eu calcular essa configuração do ASEC, eu não teria que fazer os outros 100 cálculos também? Você faz a simulação, e depois você não precisa fazer a simulação tem todas as configurações, mas o cálculo de quanto vai ser feito só numa que você calcula a média a partir das configurações clássicas. Entendi. Tá? Entendi. Aí, veja só, aqui você permite, portanto, que você relaxar a geometria da molécula e permite você recalcular, como a gente fez ali atrás, você recalcular a polarização. Então, permite que eu adapte o sistema tanto às cargas, portanto, a parte eletrônica, como a parte estrutural. E eu vou dar exemplo disso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: com o ASEC, você permite agora não somente colocar a polarização, portanto, o efeito das moléculas do meio na distribuição eletrônica da sua molécula de referência, mas também o efeito estrutural, quer dizer, a molécula vai relaxar não somente a parte eletrônica, como também a parte estrutural. Em outras palavras, a geometria, se quiser colocar assim. Isso é interessante. Eu vou dar talvez eu pule esse exemplo. Eu vou pular esse exemplo porque está demorando muito. Eu sei que estou gastando muito tempo. Deixa eu pular esse exemplo e ir para outra coisa. Tendo isso, eu quero mostrar. Vinícius, quanto tempo mais eu civilizadamente eu teria? Mais uns 15 a 20 minutos, Silvio. Então tá. Então vamos lá. Então vou mostrar isso aqui. Então, o que eu quero dizer com sistemas complexos? Sistema complexo, vou considerar como sendo o ponto crítico ou um ambiente de uma proteína. Então, vamos para o ponto crítico. Eu tenho muitos colegas de estatística que talvez apreciem estar colocado. Então, vou falar primeiro do ponto crítico. Então, o ponto crítico que eu vou usar, eu vou aproximar do ponto crítico e vou considerar o caso do átomo de argônio. Por que argônio? Simulações de argônio são muito, muito conhecidas, têm potenciais muito eficientes, muito precisos. E depois existe também uma crença de que o comportamento que a gente vai tentar colocar aqui ele é universal no ponto crítico. Portanto, não tem por que eu pegar uma coisa complicada. Então, a minha primeira incursão vai ser um sistema relativamente simples, baseado na crença de que talvez seja universal. Então, aproximado do ponto crítico, eu brinco dizer que é você se aproximar da casa do diabo. Tem que tomar um cuidado. Então, o que eu quero com isso aqui? Eu quero analisar qual é o comportamento da constante dielétrica próximo do ponto crítico. É isso que eu quero fazer. Para fazer comportamento da constante dielétrica próximo do ponto crítico, obviamente, eu tenho que saber onde é que está o ponto crítico. O ponto crítico experimental não é necessariamente um ponto crítico teórico, porque você faz a simulação, não significa que a sua simulação é compatível com aquele ponto crítico experimental. Então, a gente tem que determinar onde é que está o ponto crítico.
E a outra coisa, só para observação, é que eu vou ver o comportamento da constante dielétrica nas regiões em que T é maior do que TC. Aqui no círculo significa que eu vou olhar aqui à direita. Então, vou estar saindo aqui na região dos fluidos supercríticos, porque se eu fizer T menor do que TC, eu posso fazer transição de fase aqui, que eu não quero fazer. Não quero complicação aqui. Então, eu vou fazer ele aqui. Então, a primeira coisa é terminar o ponto crítico. Ponto crítico, estar na ponto crítico é muito trabalhoso na nossa área. Você tem que ficar fazendo levantamento de curvas de Van der Waals, etc. A gente também não quis fazer isso, não. É muito complicado. Nós fizemos uma coisa que eu acho que até é mais precisa. O que nós fizemos foi verificar que a gente tem um cálculo muito bom da constante dielétrica, desculpe, do calor específico, e a gente sabe que no ponto crítico tem divergência do calor específico. Então, o que a gente fez foi procurar onde é que está a divergência do calor específico. Isso aqui é uma longa história que eu posso responder se for perguntado, eu estou um pouco preocupado com o tempo. O fato é que você consegue determinar o ponto crítico teórico 148,7, que é 2 graus abaixo do ponto crítico experimental. Então, está determinado o ponto crítico teórico, e agora eu vou olhar qual é o comportamento da constante dielétrica perto do ponto crítico. Então, esse é o valor que está aqui. A gente usa a equação de Clausius-Mossot, a gente calcula, né, a polarizabilidade do sistema. Esse é um sistema formado por um certo número de átomos de argônio explicitamente colocados, faz o cálculo 150 vezes, usa, né? Não vou fazer média da polarizabilidade e obter média, eu vou fazer a distribuição. Então, a distribuição está colocada aqui, né? Constante elétrica calculada dessa equação, você calcula aqui, você vê que isso aqui, se você fizer, é uma distribuição gaussiana muito bem colocada, ela é centrada no valor de 1,173, mais ou menos 0,005, adimensional, né, constante dielétrica, e o valor experimental é 1,179, portanto, você realmente determina o valor da constante dielétrica. Você verifica o comportamento, a densidade, veja aqui, você vê a constante dielétrica em função da densidade crítica é 0,53, então você vai aqui nessa região, está um pouquinho acima, você está mais ou menos aqui acima, né, do ponto crítico, e aqui você está em 190, você está, portanto, dentro da região supercrítica. Dentro da região supercrítica, se o líquido não for complicado, se o seu meio, você veja que a de constante dielétrica, ela cresce com a densidade, cresce linearmente com a densidade. Se você olhar na região do supercrítico, você chega a constante dielétrica, se torna independente da densidade no ponto crítico. Esse aqui é um ponto em que a constante dielétrica não muda nessa região, depois ela volta a crescer. Isso, portanto, é um resultado interessante, que era uma pergunta que se fazia, qual é o comportamento da constante dielétrica. Se ela seria, você vê que ela é finita, ela não tem divergência, e ela, na verdade, é independente da densidade. Isso aí está publicado já há alguns anos atrás, e tendo isso, eu vou só para uma última coisa que está colocada aqui, que é um artigo conhecido, um trabalho antigo, um trabalho seminal, né, de Stella e Rey, que ele fala duas observações aqui. Uma é que a constante dielétrica de um fluido não polar simples, ele compartilha a singularidade da energia interna no ponto crítico, energia interna com polarizabilidade. Né? Como você pode ver aqui, a constante dielétrica, e aqui está a energia interna, como você pode ver, exatamente o mesmo comportamento. E a constante dielétrica é finita, de fato, a constante dielétrica é finita, a gente não consegue calcular aqui é muito próximo do ponto crítico, mas diz que a sua temperatura, sua derivada com respeito à temperatura diverge, e claramente, se você tomar uma derivada aqui, você vê que ela diverge. Então, o comportamento clássico, né? Clássico, eu digo, o comportamento esperado de um fluido não polar perto do ponto crítico é perfeitamente descrito, observando que isso aqui é calculado com mecânica quântica, constante dielétrica, e energia interna é calculada com mecânica clássica, ou seja, com a simulação clássica, e você, portanto, tem um perfeito comportamento, como está colocado aqui. A pergunta que sempre fazem quando a gente faz isso é, bom, já que você tem isso aqui, você consegue calcular qual é o expoente crítico? E eu vou dizer muito rapidamente, porque isso não está publicado, e eu tenho muitas dúvidas ainda, mas, enfim, você consegue, sim, calcular o expoente crítico, como está colocado aqui. Então, a última coisa que eu vou fazer, estou concluindo, é agora o sistema no meio de uma proteína. Então, agora eu tenho essa molécula aqui, né, que é a rodopsina, né? Vou colocar aqui. Então, você tem um cromóforo, que é um retinal, colocado na rodopsina. Né? Então, isso aqui significa agora uma situação bem mais complexa. Tem uma molécula relativamente grande e ela está colocada dentro de uma rodopsina. Eu vou fazer também, encurtar um pouco essa história, mas o que nós fizemos aqui é aquele que nós fizemos anteriormente,
você cria uma configuração média, você adapta a estrutura da molécula iterativamente, de novo. Então, você adapta as cargas e a estrutura da molécula dentro da proteína. Os cálculos são feitos relativamente sofisticados, ou seja, um cálculo relativamente sofisticado. Não sei se alguém sabe esses cálculos de química quântica, mas esse aqui é um cálculo complicado. Isso aqui é iterado 80 vezes para você ter a relaxação, né, do cromóforo, do retinal, na rodopsina. Uma vez feito isso, note que a sua distribuição de carga não é, a distribuição dividida não é esférica, tem que acompanhar o formato da molécula. E, de novo, uma longa história curta, você faz, portanto, seu ASEC, você calcula e você mostra o resultado para vocês, para mais de 20 proteínas que estão colocadas aqui. Essas aqui são proteínas tiradas de banco de mímica, né? São sintetizadas, essas aqui são de meio, de animais e outras coisas assim. E você tem um comportamento aqui do espectro de absorção calculada, a transição para o primeiro estado citado, e a questão experimental. Então, o resultado seria esse que está colocado aqui. Você tem alguns resultados que são mais ou menos conhecidos, como esse aqui, e o nosso resultado, como você pode ver, ele é sistematicamente, bem mais sistemático, separado por uma certa distância, mas sistemático, e também você pode ver que tem uma boa concordância aqui com o experimental também, nesse caso está colocado aqui. Portanto, você é capaz de fazer o cálculo do espectro de absorção. A estrutura foi com aquele CASS-SCF, mas o espectro que a gente calcula é com esse nível de cálculo que está colocado aqui, que é muito sofisticado, é bom que se diga. Venezuela sabe disso aí muito bem. Portanto, você vê que tem um resultado interessante. Isso aqui não é possível você fazer usando o QMM convencional, pelo simples fato de que os cálculos são... Você pode até fazer, mas não vai ter como esse cálculo está nesse nível que está colocado aqui. Então, você consegue também fazer em moléculas colocadas no meio de uma proteína, que é um negócio já mais complicado. Eu vou chegar à conclusão aqui, já estamos quase meio-dia. Só uma última observação. Esse foi publicado no ano passado, esse anterior aqui já tem 4 anos. Esse daqui já tem 4 anos. Isso daqui é feito com um grupo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso é um grupo do pessoal do Massimo Olivucci, que é um cara muito conhecido nessa área, que ele trabalha simultaneamente, né, em Ohio e em Siena, na Itália. Isso foi catalisado, a catálise foi feita possível por esse cara, Ioés Orozco Gonzalez, que fez doutorado conosco, fez um pós-doc inicial, depois foi trabalhar com o Máximo Olivucci, catalisou isso. Nós estamos, portanto, envolvidos agora, eu menos, mas de qualquer maneira, interagindo com sistemas um pouco mais complicados. Então, para concluir, nós também fazemos, a gente sabe que essas moléculas são colocadas em meio, ela sai de uma configuração cis para uma configuração trans, e você pode também estudar a mudança conformacional. Veja que isso é uma molécula grande no meio de uma proteína que é grande, e você é capaz de estudar a mudança conformacional da molécula no meio. Eu vou concluir, então vou dizer a você agora o que eu coloquei no começo, eu vou colocar no fim. Né? Fiz a introdução, mostrei o que era o MapQMM sequencial, alguns aprimoramentos necessários, que é a polarização da molécula. A distribuição não é esférica, não é conveniente você ter uma molécula estendida e pegar uma configuração esférica em torno dela. Então, a configuração aqui é como se fosse a configuração dos primeiros vizinhos, ela acompanha o formato da molécula. Quando conseguimos fazer uma configuração média, perdemos algumas coisas, portanto, isso não é recomendável para outros tipos de cálculo, né? Porque você perde, os elétrons já não são mais tratados explicitamente no meio, mas se você puder usar o ASEC, significa só carga pontual, então isso aqui é muito conveniente. Aí desenvolvemos um gradiente de energia livre, mostrei algumas aplicações e finalmente mostrei num caso um pouco mais complexo, que é uma região supercrítica, a cercania do ponto crítico e também uma proteína, com aplicações que foram mostradas. Então, repetindo o que eu mostrei no começo, porque tenho a impressão que agora fica um pouco mais claro do que no começo. E, finalmente, fazer uma conclusão aqui muito rápida, que está colocada, né? Basicamente, repetindo o que está dizendo, né? É possível você fazer, portanto, para sistemas realmente grandes, que eu digo que QMM convencional tem muita dificuldade aqui, e dizer que nós estamos agora também desenvolvendo coisas para estudar misturas binárias. Todos esses meios que eu coloquei, você tem um meio, você tem ela está em metanol, ela está em água, agora está em mistura, né? E isso tem um artigo recente, está publicado agora no Journal Chemical Physics, e se você tiver curiosidade, interesse ou estiver esperando o ônibus e quiser dar uma olhadinha enquanto passa, visitar o site nosso lá, tem um bocado de coisa, tem um bocado de artigo colocado. 2 coisinhas somente, isso aqui é o grupo,
Evidentemente que o grupo já não é mais desse tamanho, 4 anos de pró-reitoria tem um preço razoavelmente grande. Queria agradecer muito a Kaline, muita parte do desenvolvimento de software, essas coisas é feito pela Kaline, muitas outras coisas, ideias, a parte biológica, a Kaline está muito mais envolvida do que eu na parte biológica, eu estou envolvido mais nas outras coisas. Tem 2 livros nessa temática, e eu queria agradecer que estão colocados aqui, e chamar a atenção de vocês, que quem gosta de sistemas moleculares, espectroscopia, etc., eu sou um dos editores dessa revista Espectroquímica, que está com parâmetro de impacto 4.1, que torna ela atrativa para moleculeiros. Agradeço muito a atenção de vocês, desculpe se eu me excedi no tempo, e gostaria muito de agradecer mais uma vez e torcer para que a próxima a gente possa fazer isso presencialmente, de forma que eu possa vê-los. Muito obrigado. Obrigado, Silvio, pela excelente apresentação. Agora a gente está aberto a perguntas. Então, quem quiser, o Pedro Venezuela já pode ir, Pedro. Ô, Silvio, muito legal, né? Como sempre, os resultados de vocês aí. A minha pergunta é a seguinte: espectroscopia Raman seria muito mais complicado? Não. Na verdade, não. A gente faz espectroscopia Raman. Raman, obviamente, o Raman é igual ao infravermelho, com a diferença que a regra de seleção muda. Então, a gente calcula espectroscopia vibracional e no cálculo das intensidades, a gente está calculando variação de dipolo, portanto, seria o espectro para infravermelho, ou se está calculando variação de polaridade, seria o espectro para o Raman. Então, a gente calcula. Mas a gente não sabe fazer isso direito. A gente sabe como fazer, mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Se você fizer com o ASEC, a molécula mantém os elétrons na sua integridade. O que é elétron explicitamente tratado é da molécula que está interessada. Então, com o ASEC é moleza. Se você for colocar moléculas explícitas, aí é complicado, porque você começa a misturar módulos da molécula com módulos do meio. Então, normalmente, ninguém faz por gradientes, a gente faz isso por correlação de dipolo. Então, você precisa ter agora, tem que calcular a correlação de dipolo. Mas respondendo de maneira curta, não, dá para fazer. Já fizemos Raman. Fizemos dicroísmo circular também. Dá para fazer. Legal. Não, sem dúvida, Raman é interessante. E tem uma coleção enorme de amigos fazendo Raman, né? Não, tranquilo. Mais perguntas? Aqui o Rodrigo. Pode ir, Rodrigo. Opa, sim. Quais que são assim, os efeitos físicos, assim, de modo mais geral, que estão por trás? A gente tem uma diferença entre o solvente está crítico ou supercrítico. Você mencionou densidade, né? Claramente a densidade. Mas tem mais alguma outra coisa? Do ponto de vista de simulação, você tem que escolher bem os parâmetros, porque a condição, obviamente, de água supercrítica não é igual a de água, né? Então muda. Mas como a gente faz, na verdade, a gente gera o potencial, digamos, in loco, né, para o sistema que vai ser feito, a gente não tem nenhuma dificuldade com isso. Então, fazer simulação, na verdade, em ambiente não no ponto crítico, supercrítico, não vejo dificuldade. Você faz tanto quanto você faz no meu normal. A dificuldade conceitual, que eu acho que você está preocupado, é assim, num ambiente supercrítico, você tem que ter muita acurácia, porque é assim, no ambiente supercrítico, pequenas variações da condição termodinâmica, mudou um pouquinho a temperatura, mudou a pressão, etc., a constante elétrica muda muito. E se você pensar que o meio, pensar no meio só para efeito de raciocínio como sendo um dielétrico, você muda muito a constante dielétrica. A constante dielétrica da água, em situação normal, água normal, é em torno de 80, para usar um número redondo, 80. Se você pegar a água em meio supercrítico, ela varia acho que é 2 até 34. Ou seja, você pode ir desde uma coisa que é bem inerte até uma coisa que é quase que um álcool. 34 é quase um álcool, né? Então, tem vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem? Você pode monitorar uma reação química, por exemplo, mexendo nas constantes, na condição termodinâmica. Porque você muda a constante elétrica, você muda as coisas.
Agora, tem uma dificuldade também. Se você não tiver precisão, você pode achar que está numa situação e, na verdade, está imitando outra, porque ali é uma região que muda muito. Então, do ponto de vista de aplicação, os meios supercríticos têm crescido muito para você não fazer reações químicas usando solvente, que hoje em dia não é uma coisa bem vista, né? Então, nossos amigos químicos, vários deles estão mudando para fazer simulação. Simulação, não, desculpe, medidas em meios supercríticos. Do ponto de vista de simulação, tecnicamente falando, é fácil. Só tem que tomar um cuidado, porque a condição termodinâmica, pequena mudança pode mudar muito o resultado. Entendi, legal. E só, então, aproveitar só mais uma perguntinha rápida também. Bom, uma pergunta que você respondeu, na verdade, que eu tinha, é a interação. Então, quando você faz lá a condição termodinâmica, a interação é simplesmente Lennard-Jones, né? Mesmo nesses casos complexos, com proteínas. Rodrigo, é assim, ó. Nesses outros sistemas todos que eu falei, a gente tem uma experiência muito grande. A gente mexe parâmetro, mexe para cá e tal. No caso da proteína, a gente está usando potenciais que as pessoas recomendam. Nós nunca fizemos investigação da sensibilidade dessas coisas, não. E você está me chamando a atenção disso agora. Não fizemos, a gente usa digamos assim, vai com as outras. Né? O que todo mundo está usando é isso. O Máximo Olivucci tem muita experiência nesses sistemas. E a gente está usando as coisas que ele normalmente usa. Agora, no caso da proteína, tem uma coisinha que a gente fez a mais que talvez nos dê um perdão, que é que a interação que a gente faz, a gente pega as cargas médias, né, a gente faz aquela média do ASEC, a gente faz também o correspondente na interação de Van der Waals. Na simulação, quando a gente faz o ciclo, a gente também optimiza as interações de Van der Waals. Ao contrário das outras, nessa a gente achou que era importante fazer. Então, num certo sentido, né, porque o Van der Waals também está na interação, então, num certo sentido, a gente está adaptando a interação ao meio da proteína. Mas o que a gente... o aprimoramento que nós fizemos foi esse. No mais, a gente usa o que as pessoas têm usado. Mas é interessante esse seu ponto. E, curiosamente, eu não tinha pensado nisso. Esse time é grande, viu, Rodrigo? É grande. Esses cálculos são... Então, legal. É aquele negócio, né? Muito obrigado. Muito bom. Excelente coloque. Obrigado. Obrigado. Legal. Depois do Rodrigo, temos aqui o Marcelo Fábio Costa. Pode perguntar. Ô, professor, a minha pergunta primeiramente, obrigado pela apresentação. Obrigado, Marcelo. Muito legal. E a minha pergunta seria saber se é possível a aplicação do ASEC ou alguma adaptação para o caso de sólidos periódicos. Ou se não faz sentido isso? Você entende? Assim, tipo, trocar o sistema complexo por um sólido periódico, vamos dizer assim. Tem que pensar. Porque, no caso do sólido periódico, eu estou estimando, né, que a variedade de mudanças conformacionais é muito menor, né? Porque assim... Desculpa, deixa eu complementar. Eu quis dizer em 2 dimensões. Se for um caso de 2 dimensões, 1 dimensão, não 3 dimensões. Eu estou assumindo assim, se ele é periódico, eu sei a posição de um, eu sei a posição de um, eu sei qual é o seguinte. E o seguinte, ele é periódico. Isso é uma situação muito distinta da situação do líquido, porque o líquido ele é estatístico. Ou seja, se você tirar uma fotografia de um líquido de água aqui, vamos supor, uma molécula de referência, a molécula não vai mexer, mas vamos supor que você alinha de novo ela e você vê as moléculas em volta. Nessa fotografia, a água está aqui, outra aqui, está aqui. Na seguinte, mudou tudo. É essa diversidade de estruturas do líquido que impõe que você tenha que usar a parte termodinâmica. Sim. Né? Porque se você tiver uma temperatura, é uma coisa, outra temperatura é outra coisa. Então, eu digo sempre que um líquido é um ente estatístico. Se você pensar na molécula de benzeno, se tem um carbono está aqui, eu sei onde é que estão todos os outros. Então, não tem essa diversidade. Então, no líquido, eu preciso ter estrutura complicada.
Por isso que eu preciso ter diversidade de estrutura, e como eu tenho diversidade de estrutura, eu penso numa configuração só que represente aquilo dentro de certas limitações. Eu não vejo, por limitação minha, talvez, eu não vejo a necessidade de você ter uma configuração média se uma única configuração do cristal, digamos, mesmo que em 2 dimensões, ele é previsível. Eu sei um, sei onde estão os outros. No líquido isso não é possível. Sim. Tá? Agora, eu olhando o outro lado da sua pergunta, é assim, é possível tratar por interações eletrostáticas? Aí, possivelmente, algumas propriedades certamente é possível, outras talvez não. Sim. Não sei se eu peguei a complexidade da sua pergunta. Não, acho que pegou sim. Que eu estava pensando no seguinte. Na verdade, a gente já trabalha em algo parecido, onde eu tenho sólido, né, periódico no plano, e aí eu tenho as interações de líquido próximo à superfície, e eu vou aumentando o número de camadas de solvatação, vamos dizer assim, né? E aí eu pensei, eu quero, assim, vou falar assim o que eu quero observar. O que a gente quer observar é a transferência de carga entre esse sólido e o líquido, né? Certo. E aí eu pensei se esse sistema complexo, tipo, substituir a proteína por um sólido periódico nesse sentido, se faz sentido no ASEC. Porque as representações do líquido em termos de carga e de Van der Waals, o ASEC faz isso perfeitamente. Então, se essas interações seriam observadas a nível... essa influência seria observada a nível quântico, entendeu? Agora, você está tratando um problema que é um pouquinho mais complicado. Né? Se eu entendi, você está tratando a questão de interface, né? Isso. É um pouquinho mais complicado. É possível. Como se fosse um sólido embebido no líquido, né? Marcelo, é assim, né? Eu não teria a resposta aquela que eu aposto, mas eu creio que é possível. Transferência de carga, no caso nosso, por exemplo, né? Isso existe experimentalmente. Você pega uma transição. Tem que lembrar que o líquido também tem elétrons, tem estrutura eletrônica e tudo. Então, existem situações em que você tem transferência de carga no seguinte sentido: a molécula excita o elétron que está na molécula de referência para o líquido. Então, são absorções que a gente chama, né, de soluto-solvente. Na molécula isolada você não vê. No soluto-solvente essas transições às vezes aparecem e são explicadas assim. Então, obviamente, se você quer explicar uma situação dessa, não é conveniente você tirar os elétrons do meio. Então, aí você tem que ter a molécula explícita, né? Tem a molécula explícita. Em geral, a interação solvente-solvente é menor. Aliás, é a própria razão de você ter um bom solvente. Você não quer complicação. Né? Mas eu diria a você que eu acho que é possível, Marcelo. Mas eu não... Se perguntar comigo, aposta, não... talvez dê um trabalhinho maior. Obrigado, professor. Falou. Obrigado. Muito obrigado. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao Silvio? Vou fazer uma última perguntinha. Opa. Ô, Silvio, se eu entendi bem, quer dizer, obviamente, sempre que possível, vocês usam o DFT, porque é mais rápido, etc. Aí, na proteína, você foi para um nível mais sofisticado ali. Se eu entendi bem. Por que a proteína, a correlação tem que ser mais sofisticada ali, basicamente? Assim, não tem, é boa pergunta. Não tem uma resposta a priori, sabe? O que acontece é assim, sabe? A gente usa o que é possível. Esse é um trabalho com muitas mãos, né? Você vê que tem muita gente ali trabalhando, então. Tem pessoas que não gostam de DFT, você sabe disso? Sei. Na minha área, pelo menos, muita gente que não gosta de DFT. Não, se fizer DFT, talvez não consiga convencer as pessoas. Tem metodologia nova, tem uma série de coisas. E aí o cara parte para uma outra. Eu participei de uma tese sexta-feira aqui na UFRJ, em que eu fiz uma pergunta parecida. Exatamente isso. Por que eles usam uma coisa tão sofisticada se a gente sabe que DFT também dá bons resultados? Essa é uma discussão complicada. No fundo,
você, quando tem muitas coisas que você acha que são novas, no caso da proteína, a equipe achou que se a gente fizesse DFT, poderia não convencer algumas pessoas. São as idiosincrasias da área, né? O referido não ia gostar. Só de curiosidade, porque tem muita gente nova, não? Eu já estou ficando velho. A razão pela qual o DFT ele demorou muito a entrar na área molecular, vocês, né, sabem disso, ele demorou, e a razão é muito simples, quando o DFT, antigamente, que tinha outro nome, né? Na universidade tinha o tal do método X-alfa, que se aproximava do termo de exchange. Quando as pessoas faziam isso no passado, eu estou falando aqui dos anos 70, 60, 70, usava aquele famigerado potencial de Maffentine, lembra disso? Sim. E o potencial de Maffentine era de fato, no sistema molecular, é uma loucura. Então, as pessoas calculavam a água dava linear, calculava a amônia dava planar. Então, isso deixou ela com a reputação muito ruim. Mas o que a gente sabe ao longo do tempo não era a aproximação, digamos, X-alfa, era mais a aproximação do potencial de Maffentine, que, para quem não lembra, em torno do átomo ele era esfericamente simétrico, entre um átomo e outro ele era plano, né? Então, por isso que era Maffentine, aquelas panelas de você fazer um ovo aqui, depois é plano, põe um buraco aqui, etc. E isso custou muito. E até hoje, tem gente que não gosta de DFT por uma herança mal colocada. Aí, só para, né, o Maffentine, para alguns sistemas sólidos, é excelente também, né? O problema não é o Maffentine em si também, é onde você clica, né? É excelente para certos sistemas sólidos, né? Como o Marcelo estava falando aí, se você tem um negócio que é cristalino, faz até sentido, né? Quer dizer, entre um átomo e outro, tem uma distância, sei lá, não sei, 12,5, 3 anos, pode até ser razoável. Mas numa molécula isso é muito complicado, né? Então, não funcionava. E isso criou uma reputação ruim. Mas hoje é possível dizer que DFT talvez seja o método mais em sua amplitude, nos diversos parametrizações de DFT, né? Mas isso foi só uma curiosidade que eu lembrei. Sim. É por isso que demorou tanto a entrar na área. As pessoas... E até hoje ainda tem um pouquinho de gente que fala, não, DFT dá qualquer coisa que você queira. Enfim. Legal. Bom, mais alguma pergunta de alguém? Pelo visto, não. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao Silvio pelo excelente colóquio. Gerou bastante discussão, já há mais de 20 minutos discutindo. Silvio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero que a próxima vez possa ser presencial. Tá legal? Obrigadão. Vou encerrar. Eu que agradeço. Deixa aí um abraço para muita gente. Algumas eu não estou vendo aqui, que você, o Caio parece estar aí também. Então, deixa um abraço para o Caio, que eu não vi. Deixa